Então agora eu preciso escrever aquele fluxo relativo, ρI, VI menos V, a partir de uma relação constitutiva, que amarre esse fluxo à diferença de concentrações. Uma vez que a partir de observações da natureza, eu vejo que uma diferença de concentrações me leva a esse fluxo difusivo que equilibra o potencial, certo? Então, essa relação, na verdade, é uma relação constitutiva, denominada de lei de Fick, né, em homenagem ao seu pai, digamos assim, que é apresentada aí na tela, certo? Então, aquele fluxo difusivo, ele é proporcional a um gradiente de frações mássicas, ali da fração mássica do componente em questão, certo? O fluxo é do componente I, é o gradiente de frações mássicas do componente I, do xi, né? Multiplicado por uma difusividade, né? Que de certa forma é um coeficiente que quantifica a facilidade com que aquele fluxo pode acontecer mediante a existência de uma diferença de concentrações e a densidade aqui. Tá? Notem que existem algumas nuances aqui nessa expressão, né? A primeira delas é o sinal negativo, e o sinal negativo é exatamente para chamar atenção para o fato de que o fluxo ele tem ele tem um sinal oposto ao sinal do gradiente, certo? Então, se eu tenho, né, uma maior concentração aqui e uma menor concentração aqui, o gradiente de concentração aumenta nessa direção, certo? Eu não vou dizer quem é positivo e quem é negativo, porque talvez vocês vejam espelhado aqui da minha câmera. Mas o gradiente está subindo nessa direção. E o fluxo está acontecendo na direção oposta, certo? Ao aumento do gradiente. Tá? Esse é um ponto, né? E o segundo ponto é esse subíndice aqui, ó. Nessa expressão, ela é válida para uma mistura multicomponente, certo? Então tem vários componentes naquela mistura, né? E o que o subíndice IE significa é a difusividade efetiva do componente I na mistura. É como se eu estivesse vendo a mistura como um todo, digamos assim, sem discernir os componentes individuais naquele meio. E o meu componente de interesse, né, o componente I, ele se difunde por aquele meio, certo? Tá? É claro que existe uma analogia muito grande entre a lei de Fick e a lei de Fourier. Na verdade, o Fick ele se inspirou na lei de Fourier, que a gente já conhece, mas vai ver de novo, né? Acredito que todos conheçam a lei de Fourier, que diz que o fluxo de calor é igual a menos o produto de uma propriedade da matéria, que é a condutividade térmica, vezes, né, com o gradiente de temperatura, é exatamente a mesma noção. Né, tá? Então, esse produto ρDIE, ele mais ou menos faz as vezes da condutividade térmica. Tá? Eu digo mais ou menos porque, obviamente, as unidades não são equivalentes, né, e existe uma equiparação de unidades de difusividades, mas isso é coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Então, a gente pode imaginar essa difusividade, de novo, como uma facilidade do meio se difundir do componente se difundir pelo meio, da espécie química se difundir pelo meio. Tá? Então, uma analogia interessante é a seguinte: imagina que nós somos a espécie, certo? A espécie química, e nós temos que atravessar uma floresta, certo? Tá? Então, quanto mais difícil for aquela travessia, no sentido de que as árvores estão mais próximas entre si, existem mais obstáculos no caminho, vai ser mais difícil essa travessia, certo? E a mesma coisa acontece com uma espécie química que vai se difundir em um meio, né? Por exemplo, a difusividade de massa ela é maior se eu tenho as moléculas do meio
menos espaçadas entre si. Vai ser mais fácil essa difusão, essa travessia, né? Então, gases a baixa pressão têm uma difusividade mais elevada, certo? Ao contrário de sólidos, por exemplo, né? Ou de líquidos, né? Líquidos têm uma difusividade mais baixa do que a de gases e sólidos mais baixa ainda, porque é mais difícil atravessar por uma espécie química atravessar aquele meio, tá? Uma outra observação que a gente pode fazer, eu estou nesse tópico aqui, é que a lei de Fick, também em comparação com a lei de Fourier, ela é menos geral, né? A lei de Fourier ela consegue tratar de uma gama de problemas em transmissão de calor, em condução, maior do que a lei de Fick comparativamente para a transferência de massa. Então, ela é boa para gases a baixa pressão, né, como está colocado ali, e ela é adequada também para sólidos e líquidos, porém, o soluto, né, que é a espécie de interesse, ela deve estar infinitamente diluída, certo? E esse conceito de diluição infinita, ele é muito importante, vai ser muito utilizado por nós, e ele quer dizer o seguinte, quer dizer, o soluto está presente numa quantidade, numa fração bem pequenininha, certo? Se eu tenho soluto numa mistura líquida, por exemplo, presente em grandes proporções, em frações mássicas, digamos, da ordem de 0,05 para cima, ou até menos um pouquinho, a lei de Fick já começa a falhar. Tá? Então, para sólidos e líquidos, a lei de Fick é boa quando eu tenho o meu soluto presente ali numa fração bem baixinha, 0,00 alguma coisa. Tá? E aí a gente pode pensar em aplicações disso, né? Dispersão de poluentes, dispersão de algumas substâncias tóxicas, por exemplo, que mesmo em pequeníssimas proporções já tem um interesse muito grande. Né? E aí sim, ela pode ser descrita a partir da lei de Fick. Tá? Então fica essa informação de que a lei de Fick ela não é tão universal assim quanto a lei de Fourier é para a transferência de calor. Mas os problemas que a gente vai apresentar aqui na disciplina, e existe uma grande, ainda assim existe uma grande quantidade de problemas que pode ser descrita a partir da lei de Fick, eles são, a gente está na difusão fickiana, que a gente chama, tá? Que é o primeiro passo para esses problemas difusivos, tá certo? Na maioria das situações, a gente vai lidar com misturas binárias, misturas de dois componentes. Então, eu estou colocando aqui já a definição para uma mistura binária, ou seja, o fluxo difusivo da espécie 1 né, é dado, portanto, como o produto de menos a difusividade D12, o gradiente do x1. Tá? Okay? Então, essa vai ser a nossa principal relação para descrever um fluxo difusivo do componente ou de uma espécie no meio, certo? Então o D12 significa o soluto 1 se difundindo naquele meio, né, que tem o componente 2, tá certo? E aqui, para vocês terem já uma noção da ordem de grandeza dos valores dessa difusividade mássica em unidades do SI. Tá? Então, como a gente falou, gases 10 a menos 6, 10 a menos 7, líquidos valores menores e sólidos valores menores ainda. Tá? Eu já disponibilizei para vocês o material ali na plataforma com essas tabelas, tá? Tabelas e algumas expressões empíricas para calcular esses valores de difusividade. Tá?